Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo esse vlog para esse canal maravilhoso, cujo Senhor tem nos abrido a porta para enaltecer, engrandecer e glorificar o nome dele. E eu confesso para vocês que eu não ia fazer um vídeo para esse canal essa semana, porque eu e as meninas a gente está preparando alguma coisa para a próxima semana, né? Por conta do Natal e tudo mais, porque elas querem participar. Mas como eu disse ao Senhor no início desse canal, quem manda é Ele. Eu falei, Senhor, toma a direção, o controle, porque tu sabe o objetivo de eu estar criando esse canal. E quem manda aqui é Ele. E ontem, irmãos, eu peguei, estava em casa, fazendo uma faxina em casa e tal. A parte da noite eu comecei a sentir uma dor de garganta, uma leve dor de garganta. Tô até um pouco rouca, os irmãos conseguem perceber. E aí eu falei assim com a minha sogra, eu falei, nem vou para a igreja, porque eu não sei o que pode ser por conta, né, dessa doença, do coronavírus e tudo mais. E as crianças, as meninas minhas foram para a igreja e eu fiquei em casa. E de repente, irmãos, me começou a subir uma angústia, sabe, dentro de mim. Uma angústia, e eu entendo perfeitamente que aí quando eu começo a ficar assim, eu falei assim, é Jesus me convidando para o quarto, para orar, para buscar. Eu falei, tem alguma coisa aí que o Senhor quer me mostrar mediante a essa enfermidade. E por esses dias até eu estava conversando com uma amiga minha, que eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização a ela, e ela dizia algo sobre, justamente sobre essa enfermidade e sobre o posicionamento da igreja mediante a isso. E aí eu comecei a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor, e o Senhor foi me levando em vários tópicos da Bíblia, sabe? Em várias passagens bíblicas que eu quero estar compartilhando com vocês. Em rápidas palavras, porque se a gente for realmente entrar a fundo, a gente teria que fazer tipo uma minissérie, né? Porque são vários tópicos, a palavra do Senhor é completa e ela tem resposta para tudo, né? Para aquilo que o homem pensa que não tem jeito, ele é a solução, né? E aí eu comecei a falar isso com o Senhor, e aí eu comecei a orar a Deus, e o Senhor foi me levando nas passagens. Por exemplo, comecei a meditar lá em Gênesis sobre o dilúvio, sabe? Deus tinha ali já se arrependido de ter feito aquele povo, né? O Senhor falou com Noé, vai, faz ali aquela arca, né? E prega ali, fala para que o povo se arrependa, que entre na arca, porque haverá um dilúvio, e o povo não deu crédito, né? A palavra de Noé. E teve sim o dilúvio. Teve sim, Noé e sua família foram salvos e teve sim o dilúvio. Mas o que Deus fez me perceber também é que teve o fim do dilúvio também. Né? Isso está dizendo aqui em Gênesis capítulo 18, do versículo 19 ao 33. Os irmãos podem acompanhar lá. Então a gente vê que teve sim, o Senhor se lembrou ali, né, da família de Noé, e ali ele começou a mandar ordem para que as águas se acalmassem, o vento que aquelas águas fossem cessando, e assim foi. E aí o Senhor começou ali também a ministrar no meu coração mediante a oração, porque o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a orar, a interceder. Estamos aqui, por isso que nós precisamos, irmãos, é importante a gente estar sensível a ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer dizer à igreja, ao povo dele. E ali eu comecei a meditar também em Êxodo capítulo 8. Isso em oração. Eu fui meditando, marcando aqui apenas hoje para poder estar falando com vocês. Mas o que eu estou passando para vocês é a verdade que Deus falou comigo ontem em oração. Enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus falava profundamente ao meu coração. E em Êxodo, igual eu estou dizendo aqui, em Êxodo capítulo 8, foi ali falado das pragas, né? É engraçado, irmão, porque quando o Senhor mandou que Moisés fosse ter de encontro a Faraó e anunciasse várias pragas, eu pude perceber, e se vocês forem ler lá também, vocês vão ver que o mesmo Deus que mandava Faraó, o mesmo Deus que mandava Moisés anunciar a praga, era o mesmo Deus que ouvia a oração de Moisés, quando Moisés falava, quando o Faraó pedia que orasse por ele, e aí o Senhor fazia cessar a praga.
sabe? Os irmãos entendem, né? Como eu disse, eu sou simples de palavra, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer com que os irmãos entendam. Né? Teve isso aconteceu ali na praga das rãs, aconteceu na praga das moscas, tudo isso. O faraó falou, ora por mim também. E quando a praga já estava ali acontecendo ali naquele Egito ali, quando Moisés orava, o Senhor ouvia a oração de Moisés e aquela praga se cessava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aí em 2 Crônicas, capítulo 17, no versículo 14, está dizendo um versículo que todo mundo conhece de cor e salteado, todo mundo fala, né? Mas é preciso a gente começar a colocar, como eu disse aqui no vídeo anterior, a nossa fé em ordem, a nossa fé em prática. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado de fato, porque está dizendo aqui, ó, né? E se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, né? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que aconteceu, né? Salomão, ele tinha feito ali aquele templo, né? Para o Senhor. E o Senhor se agradou do templo, se agradou da sinceridade de Salomão quando fez aquele templo. E o Senhor disse que, né? No versículo, aleluia, um pouco atrás, se eu não me engano, depois eu tenho até que... Né? Depois os irmãos podem entrar no capítulo 17, está dizendo totalmente ali, direitinho ali, explicando melhor a vocês. Mas ele disse que se tivesse, porventura, mandado peste, todos mal sobre a terra, então no versículo 14 está dizendo, se o meu povo orar e se humilhar e se converter dos seus pecados, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, né? Então, tipo assim, nós estamos vivendo esses momentos hoje, né? Tá me vendo daí? Eu não quero saber, por exemplo, né? Eu, de fato, irmãos, eu tô sendo muito sincero, como eu disse pra vocês, eu sou muito transparente. E, de fato, eu não acredito que tamanha morte seja por conta desse vírus. Mas que o vírus está aí, né? A gente sabe, a gente tem ciência disso, né? Só que, irmãos, como tem a letra de um hino, só é entendido de lágrima quem já chorou, só é entendido de dor quem já sentiu dor. E eu creio que ontem o Senhor me fez entender um pouco, porque, pela misericórdia de Deus, na minha família, irmão, graças a Deus o Senhor tem guardado, nenhum parentesco meu teve essa doença. A gente ouviu falar, assim, de pessoas não tão próximas, mas a gente ouviu, mas assim, próximas a gente aqui, a gente não ouviu. Então a gente não teve aquela, tipo assim, aquele compromisso de orar. Por exemplo, eu estou sendo sincera a vocês que eu orei no começo da pandemia, porque eu tive um bebê que foi logo assim no começo da pandemia. Mas depois, ao longo desse tempo, eu confesso a vocês, irmãos, eu parei de orar. E aí, quando eu vim para o quarto ontem, eu senti esse convite do Senhor ontem. O Senhor me fez entender que é tempo de cessar essa pandemia. É tempo de cessar. É tempo de acabar. É tempo de a gente, como igreja, nos posicionar e orar, porque o Senhor já quer cessar essa pandemia, tá? Até aqui Ele deu corda, até aqui Ele permitiu, sabe? Vidas foram mortas, sim, vidas ficaram ali, mas até aqui o Senhor me fez entender. E que você esteja em concordância comigo nesse momento, porque onde há concordância, o Espírito Santo do Senhor há liberdade de trabalhar e o Senhor, Ele faz o impossível. Então, irmãos, que a gente venha se colocar, nos posicionar. E aí eu comecei a ver ali em Jeremias 18, no versículo 7 e 8, está dizendo ali que, né, nas minhas palavras, né, está dizendo ali que ainda que o Senhor tivesse preparado algum mal contra uma tal nação, e se essa nação se arrependesse do mau comportamento, do mau caminho, e orasse ao Senhor, o Senhor, Ele se arrependeria sim de ter lançado aquele mal e não ia fazer aquele mal, sabe? E não permitiria mais que aquele mal permanecesse. O que o Senhor quer de nós, irmãos, é que a gente nos quebrante mais, que a gente se humilhe mais, que a gente ore mais, converta de fato o nosso gozo, o nosso riso em pranto, sabe? Porque os dias são maus.
De repente, igual na minha vida, na minha família, eu não perdi nenhum ente querido por conta dessa doença. Eu não tive nenhum diagnóstico conformado, que eu estive, confirmado, melhor dizendo, que eu estive com essa doença. Mas teve muitas pessoas que tiveram de encontro com essa doença. Pessoas perderam seu ente querido, pessoas tiveram diagnosticado, sabe? E eu imagino como que deve ter sido, sabe? Porque eu tive por um momento um desespero dentro de mim, até mesmo para me saber como orar. O Senhor me fez entender isso, a me preocupar. Porque bate um desespero, bate um certo, tipo, até a gente olhar e falar, não, eu sei quem eu tenho crido. Essa minha amiga conversou muito comigo, eu não vou dizer o nome dela, porque eu não pedi autorização, como eu disse. Mas ela estava conversando comigo, que de repente, assim, ela tem que botar a mente dela em ação, a fé em ação e falar, não, o Senhor é minha bandeira. O Senhor, Ele levou ali sobre si todas as nossas enfermidades. Ela disse assim para mim. E, como eu disse aqui, sabe, irmãos, a gente precisa colocar de fato a nossa fé em ação, sabe? Não vamos ficar prostrados e aceitando. Até quando você vai ficar aceitando mais um caso ali, mais uma morte ali, sabe? Porque a gente é ingrato. Muitas das vezes a gente é egoísta, a gente é ingrato. Não é os nossos, então não tenho que me preocupar. E o Senhor está querendo dizer, é tempo de cessar. E para isso cessar, precisamos clamar. Precisamos clamar. Porque virão outras pragas piores. Eu creio, irmão. Porque, né, a palavra do Senhor, ela diz, mas somos a igreja do Senhor na face da terra. E Ele diz que se nós clamássemos, Ele enviaria o socorro necessário. Aleluia. E eu estava meditando ali também em Jonas, capítulo 3, irmãos. Quando Jonas, de fato, pela segunda vez ali, quando, né, ele teve que ir, sim, o Senhor foi lá de novo para ele, quando ele já tinha passado por todo aquele processo no ventre do peixe ali, e ele teve que ir ali pregar a Nínive, sim, ele teve que obedecer, sim, porque não teve jeito, né? E quando ele foi pregar ali, que não passaria 40 dias, se não me foge a memória, e toda a Nínive estaria subvertida, o que aquele povo fez? Todos eles falou, ó, vamos jejuar, vamos nos despir, né? Colocaram todo roupas de saco de pano, né? E ficaram ali em cinzas orando, nenhum gado, nada deles puderam comer, ficaram todos num imenso jejum para que o Senhor pudesse olhar, quem sabe o Senhor olhe, né? E olhasse e se arrependesse daquele mal. E não foi diferente, porque Deus olhou e viu ali a sinceridade do coração daquele povo de Nínive e se arrependeu, e nada do que foi profetizado pela vida de Jonas aconteceu a Nínive. Então, irmãos, assim a gente venha nos posicionar, tá? Eu estou aqui falando diante do Espírito Santo de Deus, e se você é servo de Deus, e se você tem uma vida espiritual com Deus, se você é temente a Deus, você está entendendo aquilo que eu estou dizendo. Sabe? É momento de clamar, essa enfermidade já não pode mais conseguir ceifar uma alma, irmãos. Não vamos estar conformado no nosso mundo de comodismo, não. Sabe? Que não seja preciso você sofrer para que você clame ao Senhor para que esse mal, sabe, seja desfeito, sabe? Eu comecei a pensar, eu falei, poxa, quantas das vezes a gente é ingrato, né? A gente é ingrato porque teve no meio do coronavírus, em meio a essa pandemia, teve uma renda extra para nós, né? Muitas pessoas eu ouvi falar no início que não tiveram o que comer, o que colocar na mesa para os seus filhos, né? Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos guardou, aleluia. Mas irmãos, que esse dinheiro não seja a causa, sabe? Da gente falar, não, que continue a pandemia. Sabe? Porque é um dinheiro que a gente tem agora, daqui a pouco não tem, vai e gasta, né? Tá tudo tão caro, sabe? Enfim, que o benefício dessa pandemia não venha te fazer deixar de orar. Sabe? Eu falo isso com tristeza, sabe? Que a gente venha clamar e profetizar, porque o nosso Deus é fiel. Ah, mas Marlúcia, poxa, só eu orando, só você orando, irmãos. Em Tiago, tá aqui, eu gravei aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Está dizendo também que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Sabe, nós temos algo que o Senhor, Ele se agrada, que é a sinceridade e a simplicidade. Aleluia. Que você venha ser sincero com o Senhor.
Fale, Senhor, sabe, que nós venhamos reconhecer que nós somos sim egoístas, que nós somos ingratos. Porque por muitas das vezes, né, como eu disse aqui, quantos já morreram, sabe, quantos já partiram, quantas, sabe, por conta desse coronavírus as pessoas estão, às vezes, sem um emprego, uma porta de emprego. E a gente, às vezes, a nossa vida não está assim, a gente não tem se importado com a vida alheia. E nós temos que nos importar, porque a Bíblia diz: chorais com os que choram, alegrai com os que se alegram. Nós precisamos estar aleluia, nesse versículo do Senhor, nesse versículo da palavra do Senhor, sabe? Na minha humilde palavra, irmão, na minha humilde palavra, que você possa refletir melhor. E eu te convido a jejuar, eu te convido a orar comigo, para que essa pandemia ela não venha mais ter sucesso, obter sucesso, porque o Senhor me fez entender que é tempo dessa pandemia cessar. É tempo dessa pandemia cessar. Quem teve ouvido, ouviu. Quem não ouviu, que mais para frente o Senhor deu oportunidade de ouvir. Mas até aqui o Senhor, Ele deu a liberdade para que esse vírus viesse a atuar. Mas a partir de hoje, mediante as nossas orações, mediante a nossa concordância, esse vírus não vai mais assolar essa humanidade. Em nome de Jesus, se você crê assim comigo, você esteja em concordância, em oração, sabe? Porque Deus, Ele está te vendo. Ore, vai, fecha a porta do teu quarto. Eu não sei qual é o teu secreto com Deus, o teu lugar de secreto, mas clame ao Senhor com sinceridade, sabe? Para que não seja preciso o dia mal também chegar na sua casa, para que você venha clamar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo a vocês nesse dia de hoje, sabe? E pedindo com sinceridade, irmãos. Vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, porque as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Isso é a palavra de Deus. E a igreja tem se conformado. E eu creio, como eu disse, que é tempo de clamarmos, porque essa praga vai passar. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja uma vez mais glorificado. Que o médico que estava ali pensando, essa vida não passa de amanhã, ele venha se surpreender com a Shekinah de Deus, com a unção de Deus que vai invadir os leitos, que vai invadir a humanidade. E o homem que se diz tão sábio, em sabedoria, em ciência, não vai ter explicação para dizer como pôde passar essa pandemia. Porque há quanto tempo os estudiosos estão buscando uma resposta? Estão buscando e não estão achando. Porque não é o dinheiro, não é a sabedoria humana. Se não for uma ordem de Deus, nada acontece. Aleluia. E que os médicos possam contemplar e que o homem que deu o diagnóstico final... Espírito Santo, tu estás aqui. Que o homem que deu o diagnóstico final possa contemplar que a última palavra ainda procede da boca de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E vamos clamar, porque o Senhor ouvirá o nosso clamor em nome de Jesus. Assim eu já agradeço e te peço que você compartilhe esse like, compartilhe esse vídeo, né? Deixe o like lá, se inscreva no meu canal, tá? Eu estou falando aqui diante de Deus, irmãos. A intenção aqui é Ele aparecer, Ele ser glorificado, Ele ser exaltado. Ele sabe disso. E eu te peço que você compartilhe, esteja comigo num só propósito, em espírito, em concordância, para que o haja do Senhor comece a pairar sobre essa humanidade. Que até aqui o Senhor tem permitido esse mal, mas que já, a partir das nossas orações, do nosso posicionamento, das nossas orações, o Senhor virá com um sopro, com um vento, aleluia, respondendo às nossas orações e levará esse vírus para fora desse planeta em nome de Jesus. Assim te agradeço por ter me ouvido mais uma vez e te peço, né, e peço também ao Senhor que abençoe mais uma vez a tua vida e continue orando ao meu favor em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.